a estátua de Daniel já está se cumprindo, porque os pés, a estátua de Daniel, Deus contou a história para Daniel, a história da humanidade, da Babilônia até os últimos dias. Nós somos, quem crê que nós somos a última geração, que nós somos os últimos trabalhadores? Então, se você crê, você acredita que você está no período que é o pé da estátua de Daniel? Agora eu faço uma pergunta para você. O pé da estátua de Daniel, ela está, que não é chamada de estátua de Daniel, porque Daniel teve a revelação. Quem teve o sonho foi Nabucodonosor. Mas o pé da estátua de Daniel é o único local na estátua que tem dois tipos de material. Quem lembra quais são os dois tipos de material na estátua de Daniel? Tem o barro e tem o ferro. Aí você olha, você fala assim, tá, e o que é que está acontecendo? Olha, eu não sei se você não está enxergando que o mundo está dividido em dois. O mundo hoje é o oriental e o ocidental. Quando você olha para a guerra da Ucrânia, o mundo está dividido em dois. Os países que apoiam a Rússia é um bloco, que é o bloco oriental. Ali você encontra países do Oriente Médio, mas você encontra um bloco oriental, é a China que apoia a Rússia. E você começa a ver, gente, o mundo está dividido em dois. É a OTAN e os países ocidentais, e é a Rússia e os países orientais. Então eu estou aqui, o mundo está escuta, sabe, especialistas, pessoas que analisam, nem são cristãos, só analisam a situação do mundo. Eles estão falando, o mundo está dividido em dois. Aí eu virei para o meu marido e falei, eles precisam ter estudado tudo isso para saber que o mundo está dividido em dois. O Senhor sempre avisou que nos últimos dias o mundo estaria dividido em dois. Este é o mais forte sinal que nós enxergamos hoje. A estátua de Daniel se cumprindo. Nós vemos com os nossos olhos e nós sabemos, nós somos os trabalhadores da última hora. E por que na parábola dos trabalhadores da última hora, nós recebemos tanta a recompensa, o galardão, a gente vai receber tanto quanto os primeiros trabalhadores, Abraão, Moisés. Eu acho que Abraão vai olhar assim para a gente. Eu calculo que Moisés, Abraão, e eles vão olhar para a gente e falar, Deus, eu morei no deserto, fui fiel, eu não tinha ar-condicionado, eles tinham ar-condicionado. Eu tinha que andar, eles têm carro, eles têm avião. Paulo talvez aponte o dedo e fala assim, quantas viagens eu fiz em cima de animal, e em navio, e sofri. Quer dizer que eles vão receber o mesmo que eu. Como assim? Né? Porque quem fala isso é o próprio Jesus. Ele fala, porque questiona na parábola. O Senhor Jesus disse que os trabalhadores da primeira hora questionam. Por que os trabalhadores da última hora vão receber a mesma coisa? Mas o Senhor disse, cabe a mim isso, não é com você, eles merecem. E por que nós vamos merecer? Porque nós somos a geração que está enfrentando tudo ao mesmo tempo, fora o espírito do anticristo que já está. Você não está vendo na política do nosso país? Nós já estamos vendo o espírito do anticristo, não é só na Europa, em todo o mundo. Nós estamos vendo hoje, os nossos valores estão sendo atacados. Quando eu digo os nossos valores, a gente não tem mais liberdade para falar, porque nós somos transmitidos. Então, quando nós falamos coisas que estão na Bíblia, pessoas vão querer proibir a gente, vão querer jogar pedra. Jogar pedra não é nada, mas calar a nossa voz, fechar a igreja, ou trazer multa, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Então, o que eu quero te dizer, nós estamos acostumados. Olha como que é, a coisa vem devagarinho, e você vai se acostumando tanto que você começa a achar normal tudo que você está vivendo. Não é normal o que a gente está vivendo, não é normal o ataque às famílias, não é normal este nível de ataque às nossas crianças, não é normal o nível de ataque às igrejas, nada disso é normal, e tudo isso estava escrito aqui. Ele falou guerra, e quando a gente fala de guerra, agora a gente não olha só a Rússia e Ucrânia, nós estamos vendo que o mundo é como que se fosse um campo minado. A notícia que eu disse é que
Agora o Irã diz que vai responder vai responder à altura à Ucrânia. Peraí, como é que o Irã entrou agora nessa guerra? Porque a Ucrânia, quando foi agora no porto de Odessa, vieram drones e atacaram o porto de Odessa. Sabe de quem que eram os drones? Iranianos. Então, quando a Ucrânia viu que os drones eram iranianos, ela foi tomar uma medida. Então, os diplomatas vão sair daqui. Aí os iranianos falaram, vamos responder à altura. Gente, um país que já está sendo atacado pela Rússia, agora vem o Irã e diz, vamos responder à altura. E aí você fala, mas peraí, está todo mundo contra a Ucrânia? Não, não é a Ucrânia o alvo é Israel. E por que o alvo é Israel? Se você não leu as últimas notícias, eu quero te dizer que Israel fez um acordo milionário com a Europa para fornecer gás, porque Israel hoje é um grande produtor de gás. E o que a Rússia fez? A Rússia, ela reduziu 40% do fornecimento de gás para a Europa, que vai enfrentar um inverno duríssimo sem gás, ou com um gás caríssimo. As igrejas estão pensando em fechar e voltar a ser em casa. Pelo menos a Assembleia de Deus de Frankfurt diz que essa vai ser a medida deles, porque sem aquecimento não dá para ficar na igreja. Então, gente, olha a instabilidade que a gente está vivendo. O Brasil é um país que se a gente não tomar cuidado, a gente fica alienado, porque nós não estamos ali naquele epicentro. Então, olha, eu tenho uma igreja no Japão. 3 milhões de pessoas no Japão, que é um país desse tamanho, foi evacuado por causa do tufão que passou ali. Isso foi a semana passada. Ao mesmo tempo, um terremoto de mais de 7 pontos ali no México. Tudo ao mesmo tempo. A natureza está gemendo. A política é o que o Senhor falou aqui. Os países estão assustados. Ele falou, não se assuste. Repete essa palavra comigo, não se assuste. Jesus falou, não se assuste, porque o mundo vai ficar um campo minado. Quando que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, se eu dissesse para você de guerra, você estava só preocupado com o que está escrito aqui. Aqui está escrito epidemias. Você estaria só preocupado com a pandemia. Então você não estaria ouvindo, mas agora o Senhor está falando aqui, ó, o versículo 11. Grandes terremotos. Os supervulcões, eles estão, a qualquer momento, entram em erupção. Essa é a previsão de cientistas. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Quando a gente fala de fome, a gente pensa de África, de Brasil, país de terceiro mundo. Mas é claro que Jesus não estava dando um aviso para aquilo que é previsível. Ele estava dizendo de um aviso para aquilo que é imprevisível. Então, por causa da guerra, está faltando trigo lá na Europa. Está faltando, e por causa da seca, a plantação foi dizimada. Então, nós não estamos falando de fome em países de terceiro mundo. E aí, o que a gente faz? A gente só precisa saber de uma coisa. Número 1, Jesus está voltando. Segunda coisa, o que é que eu estou fazendo nessa história toda? Como é que eu estou me preparando? Eu vou perder esse grande encontro? Você viu que em Gênesis, tudo é uma questão de encontro com Deus. Gênesis foi o grande encontro e Adão teve o desencontro. Agora vai ter Jesus, ele não aguentou, ele veio antes do tempo, como os próprios demônios disseram quando viram, falaram, o que você veio fazer antes do tempo? Jesus veio no 4º dia da humanidade, e Jesus, quando a humanidade completou 4.000 anos, então Jesus veio antes do tempo, porque por amor a você, para trazer redenção, salvação, arma, para você suportar, senão a gente não ia suportar. Ele sabia disso, que a gente não iria suportar até o final do 6º dia, que são 6.000 anos da humanidade.